Bom, aí chama a atenção, Percival, o fato dos bandidos terem entrado. Pode pôr a imagem, por favor, o circuito interno, que gravou os bandidos entrando na casa tranquilamente. Isso chama atenção, porque era meia-noite já. As portas, uma família extremamente bem-sucedida, de Altamira, certeza, pela segurança da casa, estaria com a porta fechada, mas não. Os bandidos entraram tranquilamente, portanto, pode ter tido, sim, a facilitação de alguém de dentro da casa. Não necessariamente do Henrique, que é o suspeito. E pelos dois irmãos terem sido os únicos sobreviventes que conseguiram fugir, vai saber como, porque afinal de contas são bandidos extremamente perigosos, matadores que estavam armados. Mas é só isso também que parece a polícia levar a crer que o Henrique é o mandante do caso, com a possível participação da irmã. Então, Bate, não houve arrombamento de portão, de porta, de janela, além de nada. Portanto, a entrada dos assassinos na casa da família foi totalmente facilitada. Então, evidentemente que a polícia ainda está guardando alguns segredos, mas o fato de ser pedido e decretada a prisão dele como mandante significa que há, pelo menos, indícios de forte participação no crime. Mas se for só o que tivesse sido revelado até agora, o fato dos dois sobreviverem e a facilidade de entrar na casa são provas ainda frágeis contra o rapaz. Por isso que ele é suspeito do crime, porque até agora não existe uma evidência muito concreta. E mais ainda, se ele tiver sido o mandante, qual o motivo? É isso que a polícia tenta descobrir e já eu vou trazer novas informações sobre a chacina, infelizmente, dessa família. Me dá o helicóptero da Record, hein? Chamado urgente, comandante Hamilton, muita polícia, uma tremenda confusão em São Paulo. Fala, Juan. Bate duas importantes avenidas de São Paulo, a Luiz Inácio de Anhamelo e a Paz de Barros. Eu estava fechando aqui no detalhe agora, Bate, porque é uma arma no chão. Tudo indica que foi uma tentativa de assalto. Nesta ocorrência, 2 pessoas foram baleadas. A gente precisa confirmar ainda exatamente quem que acabou levando esses disparos. O fato é que há já uma vítima na unidade de resgate, uma outra pessoa que já seguiu para o hospital, e você vê a quantidade de viaturas da Polícia Militar. Tudo isso aconteceu justamente na Paz de Barros, quando vai dar acesso aqui para professor Luiz Inácio de Anhamelo, duas importantes avenidas da região leste aqui de São Paulo. Bate. Bom, a gente vai acompanhando, os dois acabaram sendo baleados. Me dá outra imagem, me dá a imagem do helicóptero, por favor. Me dá a imagem, por favor, é o helicóptero, está ao vivo a imagem ou não? Então me dá a imagem que acabou de chegar. Um acidente acaba de acontecer, as imagens me chegaram agora. Você vai vendo, são imagens do helicóptero da Record que acabam de ser geradas praticamente ao vivo em Mangaratiba, na Costa Verde do estado do Rio. São 5 mortos agora e pelo jeito continua chovendo. Já uma chuva que dura uma semana, 5 mortos agora, 10 pessoas feridas, envolvendo um carro forte, uma van, um caminhão. Me divide a tela, por favor, do lado direito São Paulo, do lado direito São Paulo, a imagem ao vivo, porque a moto vai ser periciada a qualquer momento. E do lado esquerdo eu quero, por favor, o acidente que matou 5 pessoas agora no Rio. Fala, Hernani, boa tarde. Boa tarde, Bate. A pista sentido Rio de Janeiro permanece fechada na altura de Itacuruçá, no município de Mangaratiba, no litoral sul do estado. Isso acontece devido à realização da perícia. Policiais civis ouvem testemunhas para saber se algum motorista estava em alta velocidade. Você vê que na rodovia Rio Santos chove bastante. Isso também pode ter contribuído para esse grave acidente. Os feridos foram levados para hospitais da região e estão sendo atendidos neste momento, Bate. Feridos estão sendo atendidos. Você vê aí o estado em que ficou esse carro, que é completamente blindado. Para você ter uma ideia, se esse carro ficou destruído dessa maneira, você já imagina o impacto desse acidente que acaba de provocar uma tragédia, aliás. Uma semana depois de um outro acidente gravíssimo envolvendo ônibus também no Rio de Janeiro, se eu não me engano, na sexta-feira. Daqui a pouco eu volto com as informações ao vivo do Rio de Janeiro, com as imagens do Hamilton ao vivo em São Paulo. Aqui na Record é tudo ao vivo, vem pra mim. Em busca de vingança, um pastor mata 2 mulheres e foge. Marciele e Carlos são casados e, junto com Edmar, abriram uma igreja. Tem a imagem deles aí? Pode pôr se tiver, por favor. Depois de um tempo, o casal começou a brigar, se desentender com Edmar. Abriram uma nova igreja e levaram fiéis. Em busca de vingança, Edmar contratou 2 criminosos para matar Marciele e Carlos. Na emboscada, Marciele e uma prima foram mortas. Olha, fazia tempo que eu não via isso. A pedradas. Carlos conseguiu fugir. Põe no ar.
3 acusados estão envolvidos no sequestro que acabou com a morte da pastora Marcilene Oliveira Santos, de 38 anos, e da prima Ana Cristina Santos, de 37 anos, em Vitória da Conquista. Segundo o delegado da Polícia Civil, os criminosos planejaram um atentado no sítio em que o pastor Carlos Eduardo de Souza, esposo de Marcilene, morava com a família. A ideia inicial era matar todas as pessoas que fossem encontradas no sítio. Mas os criminosos encontraram uma oportunidade de antecipar a ação. Carlos Eduardo dirigia em direção à sua casa no sítio, só que precisou parar por causa de um problema no veículo. No carro também estavam Marcilene e Ana Cristina. Os acusados já estavam seguindo as vítimas desde o bairro Iracema. Logo após a parada de Carlos, eles já fizeram a abordagem. E terminaram executando o crime. O Eduardo conseguiu fugir, porque havia sido sequestrado e separado, conseguiu fugir, mas infelizmente a sua esposa e a prima da mesma foram vitimadas na própria Estrada da Barra. Os envolvidos na ação criminosa já foram identificados. Fábio de Jesus Santos, de 34 anos, e Adriano Silva dos Santos, de 36, estão presos. O terceiro participante, pastor Edmar dos Santos Brito, é apontado como principal envolvido no duplo homicídio. Pela própria vítima, seu Eduardo, que o viu dentro do carro, e pelos 2 comparsas, pelo Adriano e pelo Fábio. Inclusive, eles apontam o próprio Edmar como sendo um dos executores que terminou apedrejando as vítimas, as 2 mulheres no local. Estamos bem pertinho da estrada que liga Vitória da Conquista ao município de Barra do Choça, a poucos passos de onde Ana Cristina e Marcilene foram agredidas com pedradas até a morte. E você tinha alguma motivação para cometer esse crime? Não. O que aconteceu? Foi Edmar que queria acertar uma conta lá com o Eduardo e a gente foi lá. Você chegou a agredir Eduardo, fez alguma coisa naquela noite? Só peguei ele pelo pescoço só. Você tentou explicar que quer dizer que você matou por amizade a outra pessoa? Não, eu não matei ninguém não. Eu não matei, eu só fui lá conduzir Edmar. Edmar é o pastor que nos levou até lá porque ele queria acertar, fazer uma acerto de conta com o Eduardo. Adriano, você estava onde no momento do crime? Como é que você participou? Eu recebi o convite de Fábio para ele não ir só, com medo que o rapaz pudesse agredir ele. E o crime estava arquitetado por Edmar já há dias já. Dizia que era para dar um susto no rapaz. E depois que está lá, é que ele muda de ideia e disse que não podia deixar testemunha. Mas te prometeu alguma coisa? Você foi só por amizade mesmo? Não, fui só por amizade, falou que não ia ter morte, falou que era só para dar um susto só. O delegado explica que Fábio foi encontrado nas proximidades do local do crime, mas teria mentido no primeiro depoimento. A partir dele, a polícia chegou ao segundo participante. Foi Adriano quem indicou onde estariam os corpos das mulheres e a arma utilizada pelos criminosos. O Fábio terminou confessando o envolvimento dele, do pastor Edmar, e nos levou até Adriano. Adriano, por sua vez, também colaborou com as investigações, mostrou o local onde estavam as vítimas e o local onde estavam a arma e a camisa que ele utilizou durante o crime. De acordo com a polícia, a motivação do crime seria vingança. Já havia uma desavença entre o pastor Edmar, o seu Eduardo e sua esposa por conta da igreja. Eles eram todos da mesma igreja, a pastora terminou saindo dessa igreja e juntamente levou vários fiéis com ela. E aí começou uma desavença por conta disso. E durante esse período eles tiveram algumas discussões e ele terminou planejando isso como forma de vingança. Nós acreditamos que realmente a motivação tenha sido vingança. O pastor Edmar dos Santos Brito está foragido. A polícia já realiza buscas. Voltamos com imagens ao vivo do helicóptero da Record. A polícia continua tentando descobrir outros detalhes desse crime que aconteceu agora. Veja só, muita gente em volta tentando também compreender como é que um crime desse acontece em plena luz do dia em São Paulo. Fala, comandante Hamilton. Bate isso aí, Avenida Paz de Barros com a professor Luiz Inácio de Anhamelo. A gente vê que foi justamente no cruzamento. Provavelmente o motociclista estava parado aqui no farol, aguardando a sua vez para passar, quando sofreu a tentativa de assalto. Há uma viatura dentro da área de isolamento. A gente não sabe, Bate, se foi essa viatura que chegou no momento da tentativa de assalto e teria acertado aí um dos marginais, que inclusive acabou de sair aqui para o hospital, ou se então a vítima era um policial que estava aí a paisana, voltando para sua casa, ou então indo para o trabalho e reagiu ao assalto acertando o marginal. O fato é que pelo menos uma pessoa está baleada, seria o bandido. Há uma arma no chão aqui no local.
com 2 cápsulas, provavelmente também ali ao lado da viatura. Bate. Me dá a imagem do filho preso, me dá a imagem do filho preso. Esse homem que você de todo o Brasil está vendo é acusado de ter matado a própria mãe, a dona Maria José, de 49 anos. Na delegacia, já preso, Bruno, de 26 anos, tenta explicar por que cometeu esse crime tão bárbaro. Vem para mim, por favor, olha. Como a cadeia no Brasil não resolve. Por isso que se botar assassino, sequestrador, abusador sexual, tem que deixar até o último dia preso. Ele tinha acabado de sair da cadeia, 1 semana de liberdade. Chegou para a mãe para pedir dinheiro, a mãe se negou, essa senhora extremamente trabalhadora e simpática. Ela se recusou a dar dinheiro para o filho, até porque não era mais obrigada. Um rapaz com quase 30 anos nas costas, ainda sendo sustentado pela mãe? Claro que é um absurdo. Daqui a pouco você vai ver a reportagem exclusiva. Foi enterrada a garotinha Micaela, de 4 anos, morta pela madrasta, com a conivência do pai. Os criminosos estão presos. Me dá a imagem da Micaela, que era uma gracinha de menina. O rapaz disse que já tinha denunciado as agressões à meia-irmã, mas o Conselho Tutelar não teria feito nada, alegando que era necessário pelo menos 10 pessoas fazendo denúncia para tomar providência. História mal contada. Me dá a imagem que chegou agora, é o enterro, a dor. A menina que, covardemente, 4 anos, assim como a Cinti, foi morta pela madrasta. Como é que pode também um pai não ter feito absolutamente nada? Ter sido conivente com um crime bárbaro contra a própria filha que ele gerou. É inacreditável. A gente não pode perder esperança nessa lei brasileira, mas está difícil. Está difícil. Uma pessoa que age com essa maldade, com essa barbaridade, brutalidade contra uma criança, é porque ela tem certeza que não vai ter troco. Ela tem certeza que não vai ter pena, não vai ter punição. E esse olhar de dor, de revolta dessa família, da menina, da Micaela, eu espero que pelo menos essa imagem entre no coração dos nossos políticos e mudem a legislação brasileira. Tem que ser prisão perpétua para quem cometeu esse crime. Põe no ar. Ela destruiu a nossa anjinha, ela a nossa princesa, gente, todo mundo amava aquela menina. Dezenas de pessoas passaram a tarde de quinta-feira no cemitério de Irajá, na Zona Norte, aguardando a chegada do corpo da criança. Não haveria velório, mas familiares da menina pediram que o caixão ficasse aberto por alguns instantes. Marcele Rocha, mãe de Micaela, foi a última a chegar. Mal conseguia andar. Não faltaram vizinhos para relatar o drama da criança, que, segundo a polícia, foi morta pela madrasta Joelma Souza da Silva, com a conivência do pai, o entregador Felipe Ramos. Os dois estão presos no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, e em celas individuais por questão de segurança. O Wellington, filho de Joelma, foi ao cemitério. Foi ele quem chamou a polícia ao encontrar o corpo da irmã de criação. Ele voltou a afirmar que a mãe dele sempre agrediu a criança e disse que chegou a denunciar o casal ao Conselho Tutelar de Ramos. Eu, junto com um vizinho meu, na época, o tio Chaveiro, tentamos fazer uma queixa para o Conselho Tutelar. Aí uma moça lá fez anônima e contou para esse vizinho também que o Conselho Tutelar alegou que teria que ter 10 ligações para eles poderem estar, de pessoas diferentes, para eles poderem estar entrando na causa. Quem mora próximo à casa onde Micaela vivia, em Braz de Pina, revela que a criança tinha medo da madrasta. Ela chegou com o bracinho queimado, assim, o que foi? Isso foi minha mãe queimou de cigarro. Então, fala para as pessoas, não, ela vai me bater. Falava para a menina, não fala nada para ninguém. Quer dizer, a bichinha já tinha aquele medo de nunca aguentar ela, de falar. E gostava dela, a bichinha gostava dela. A menina era muito amorosa, muito amorosa. Isso aí foram 2 anos. Todo final de semana a menina estava com uma marca diferente. Não foram uma, nem 2, nem 3 vezes, não. Só que a gente tinha aquele receio de fazer alguma coisa pelo jeito dela, entendeu? Ela era uma mulher muito agressiva. Um laudo emitido pelo Instituto Médico Legal reforça os depoimentos dos vizinhos da família de que Micaela vivia uma rotina de sofrimento. O documento aponta ao menos 25 lesões na criança. A maior delas com quase 7 centímetros na cabeça. Até na palma da mão, a menina estava ferida. Mas somente exames complementares vão definir a causa da morte. O corpo da criança foi sepultado sob clima de comoção e revolta.
A DH da capital indiciou a madrasta e o pai da criança por homicídio qualificado, por motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima e também por fraude processual, já que os suspeitos teriam tentado desfazer o cenário do crime. Nos próximos dias, o delegado responsável pelo caso vai ouvir novos depoimentos de vizinhos e familiares de Micaela. Agora me diz, tem pena no Brasil à altura de punir pessoas que fizeram isso? A madrasta com a conivência do pai, que segundo a polícia cometeram toda essa atrocidade. Tem pena para isso? Infelizmente não, tem. Bate. E aí a história começa mal e acaba mal, porque esse conselho tutelar, ele precisa ser responsabilizado, porque esse negócio de 10 pessoas fazendo denúncia não existe na lei, Bate. Isso é mentira, é falso, se omitiram. E essa omissão... É preguiça de trabalhar, então. A omissão custou a morte da menina. Olha, você imagina só. Uma criança indefesa, incapaz, a relação dos dois suspeitos do assassinato extremamente próxima, a Micaela. Simplesmente o cara que gerou, o pai. Pode encher a tela com a Micaela, por favor. A outra, a madrasta, que vivia próxima da criança o tempo todo. Devia ter uma lei que punisse ainda mais quem tem uma ligação assim com a família, sabia? O pai, a mãe, o padrasto, a madrasta, tinha que deixar apodrecer até o último dia da vida dessas pessoas na cadeia. Ou seja, assim. A lei precisa, precisa se ajustar, Bate, à realidade, porque o Estatuto da Criança, o que fala? Que a criança, o que ele é? Vulnerável. O que quer dizer vulnerável? Mas, Percival, o que o Brasil não se conforma custa acrescentar isso na legislação brasileira em políticos do Brasil? Custa? Custa reduzir a maioridade penal? Deixar menor bandido, menor assassino mais tempo atrás das grades? É porque político também, né? Não tem caso desse tipo, não tem problema financeiro que leva a famílias cometerem isso por ignorância, apesar que isso daí já é maldade. Não tem nada a ver com problema financeiro, não tem nada a ver com briga, é pura maldade. Me dá a imagem, por favor. Um cabo da polícia, hein? Um cabo da polícia foi preso em flagrante com droga, 60 anos de idade, já era procurado pela morte da amante, estava desaparecida há 2 dias quando o corpo foi encontrado. Vandinalva só foi identificada, estava sem documento, por causa da correntinha que usava no pescoço. Põe no ar. Cabo da Polícia Militar do Maranhão, reformado, tem 60 anos de idade. Rui Silva Reis foi preso em flagrante. Ele portava uma grande quantidade de crack embalada. Contra ele já havia um mandado de prisão em aberto. Ele é o principal suspeito de ter matado uma ex-companheira. Vandinalva Reis Fonseca foi morta em agosto de 2015. Ela passou 2 dias desaparecida. Um inquérito policial concluiu que Rui teria matado Vandinalva por ciúmes. Ele encontrou um homem lá dentro dessa casa. Lá mesmo ele sacou uma arma para querer matar o cara. A vítima se atravessou. Não faz isso, não faz isso. E nesse momento o cara correu. A partir daí, tá certo? Ele simulou uma reconciliação com ela. 2 dias depois que nós fomos encontrar, sem nenhuma documentação, a não ser o cordão que vocês estão olhando aí. Foi através desse cordão que nós conseguimos identificar. Na época da morte de Vandinalva, Rui foi ouvido na delegacia. Prestou esclarecimentos e falou que, mesmo tendo uma família, mantinha uma relação extraconjugal com a vítima de 2 anos e 4 meses, mas não sabia nada sobre o sumiço dela. Mas o inquérito foi concluído e ele foi apontado como o autor do feminicídio. Para piorar a situação, contra ele no Disque Denúncia, haviam 8 denúncias de tráfico de drogas, o que foi confirmado quando a polícia cumpriu o mandado de prisão. Na casa de Rui, 2 armas foram apreendidas, uma delas com numeração raspada. 75 munições de pistola .40, muito dinheiro, droga embalada e materiais que seriam utilizados para embalar essa droga. Além do tráfico, o delegado responsável pelo caso vai investigar se Rui era quem fornecia armas e munições a criminosos da região. Você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, boa noite. Boa noite, Percival. Olá, tudo bem? Tudo bem. Muito bem, você de todo o Brasil, seja bem-vindo. Um caso que aumenta cada dia mais a polícia. Olha lá o comandante Hamilton também voando, olha lá. Essa câmera é legal do Hamilton, quem inventou foi o pai dele. Custou cara essa câmera, hein, Juan? Essa câmera custou cara, hein? Percival precisa trabalhar 1 segundo para comprar essa câmera. De tão cara custou, $4.000 essa câmera aí, Juan. O que é? É um dinheirinho. Ah, é dinheirinho? Dinheirinho de pinga? Te contar. Vem para mim, por favor, aumentou a polêmica em torno da Raquel. Olha só que pé que tá essa história. Dá a imagem dela para mim, por favor. A modelo fez vários procedimentos dias antes de morrer. Para você de todo o Brasil ter uma ideia, fez
tratamento de canal, usou remédio tarja preta, sem prescrição, remédios para cavalo, vem para mim. Um médico que uma semana antes da morte fez um procedimento estético no bumbum da Raquel, uma semana antes da morte, foi até a delegacia. Ele contou para o delegado que Raquel não informou os remédios que estava usando. Mas ainda não se sabe exatamente o tipo de procedimento e o tipo de remédio que foi usado na Raquel no dia da morte, que deu esse choque e ela acabou morrendo no caminho do hospital. Vamos ver as novas revelações do caso, por favor, na reportagem inédita. Roberto Chacur chegou à delegacia de Jurujuba, em Niterói, por volta das 3 horas da tarde desta quinta-feira. Ele é o responsável pelo procedimento de bioplastia feito no bumbum da modelo Raquel Santos, nesta clínica que fica na Barra da Tijuca, uma semana antes da morte da modelo. O médico chegou acompanhado de uma advogada e teria levado para a delegacia documentos, como um formulário preenchido por Raquel, onde ela teria negado o uso de outros medicamentos e o fato de ser fumante. Ele só veio a título de instrução, de ajudar a delegacia, tá? Nada a declarar. A tentativa dos investigadores é esclarecer o que Raquel teria feito com relação a procedimentos estéticos antes de ser atendida na clínica de Wagner Moraes. Há informações de que ela teria feito várias intervenções em um período de uma semana, o que pode ter sido fatal. Nesta semana, agentes da delegacia que investiga o caso também estiveram na casa da modelo e lá encontraram um vidro do medicamento Potenai, que é vendido em lojas veterinárias e usado para ajudar na recuperação muscular dos animais. O marido da modelo já havia dito à polícia que ela costumava aplicar o produto nas pernas. O delegado responsável pelo caso também averigua a informação de que Raquel teria feito um tratamento de canal e ingerido medicamentos tarja preta, uma semana antes da morte. O laudo do IML, que esclarecerá as causas da morte de Raquel Santos, ainda é aguardado. Enquanto isso, a polícia também quer entender por que o depoimento do médico Wagner Moraes contradiz as imagens conseguidas com exclusividade pela TV Record. O médico disse em depoimento que Raquel chegou ao hospital consciente. Já Gilberto Azevedo garante que a esposa estava desacordada quando deu entrada na emergência, como confirmam as imagens feitas pelas câmeras de segurança de um hospital de Niterói, que mostram o momento em que o carro com a modelo chega à unidade logo depois de ela passar mal. Gilberto, o marido, desce e sai apressado. Em seguida ele volta e mexe na mulher que está no banco do carona. Logo depois, sai novamente, retorna e abre a porta do carro. Nesse momento, ele retira Raquel, que parece estar desacordada. Já de outra câmera, é possível ver a modelo em uma cadeira de rodas sendo levada para ser atendida. E é hoje, hein? Me dá imagem ao vivo do helicóptero da Record, me dá imagem ao vivo. Você vai vendo homens do choque da rota e força tática nesse momento cercam a região embaixo do elevado, conhecido como Minhocão em São Paulo, não é isso, An? Bate exatamente, várias viaturas da Polícia Militar, entre elas você vê o choque, motos da Rocan também, desviando aqui do prédio, Bate, mas você vai ver que elas se posicionam justamente embaixo aqui do viaduto, como você disse, a gente está pegando detalhes ainda da ocorrência, há uma grande corrida, uma correria aqui por parte da Polícia Militar, tudo indica que tenha sido um assalto que aconteceu aqui na região central de São Paulo, Bate. Pois é, perto do metrô também. Não sei se isso é um supermercado, a polícia vai cercando agora, são imagens ao vivo, é uma farmácia. A informação que eu tenho é que é uma farmácia que pode ter sido invadida por bandidos armados. Os policiais vão correndo, estão invadindo o estabelecimento. A informação é que os criminosos poderiam ainda estar no local. Vamos com calma, são 7h05 no horário brasileiro de verão. Para você que está fora de São Paulo, essa é uma das regiões mais movimentadas da capital. Especialmente nessa saída para o feriadão, afinal de contas, segunda-feira é feriado em São Paulo. Tem muita gente na rua deixando suas casas. A polícia vai subindo o muro agora. São imagens absolutamente exclusivas do comandante Hamilton. A polícia vai tentando localizar o bandido. A rota foi chamada. Se a rota foi chamada, policial com arma na mão. Se a rota foi chamada é porque pode ter crime organizado em volta. Todo o entorno está cercado. A polícia vai também verificando as ruas que dão acesso a esse estabelecimento comercial. Pessoas serão ouvidas. Os bandidos ainda podem estar no local, por isso que toda essa quantidade de polícia vai chegando e vai cercando completamente a área. Pois não, Hamilton?
Bate, e a todo momento eles pedem apoio policial. Motos da Rocan já estão fazendo circulação aqui pelo ponto para poder cercar os marginais se eles tiverem fugido aqui pelas ruas do centro de São Paulo. Tudo isso acontece muito próximo aqui ao elevado Costa e Silva, como você disse. Viaturas do choque que passavam pelo local ouviram no rádio e vieram dar apoio às motos da Rocan e também às viaturas local e força tática. Bate. Bom, eu volto já com o comandante Hamilton. Nós estamos mostrando com absoluta exclusividade, já que eu volto, porque a polícia vai cercando, a qualquer momento o bandido pode ser preso. Vem pra mim. Bruno, 26 anos de idade. Nasceu pra quê? Infelizmente pra matar a mãe. Foi a única coisa que ele fez na vida, matou a mãe. Dá a imagem dessa senhora, 49 anos de idade, Dona Maria José. Na briga final, Bruno pediu dinheiro para a mãe se negou. Ele, então, matou a mulher asfixiada, na tortura enrolou o corpo da vítima, deixou escondido na casa da própria mãe, os vizinhos sentiram o cheiro, era a mulher que estava morta. Dá a imagem do Bruno preso para mim, por favor, dá a imagem do assassino da própria mãe atrás das grades, tentando se justificar. O pior é isso, o assassino no Brasil acha que tem que dar explicação, acha que tem explicação para o crime. Põe no ar. Veja a aglomeração no meio da rua. É madrugada quando moradores da zona leste de São Paulo seguram um homem no chão. O jovem de 26 anos não é vítima. É o assassino da própria mãe. Nós surramos ele. Nós surramos. Passava da 1 da manhã de domingo quando a suspeita se confirmou. Com o celular, o vizinho grava o momento em que, por uma fresta da janela, é possível ver um volume sobre a cama. Enrolado num lençol está o corpo de uma mulher. É Maria José da Silva, de 49 anos. Ela recebeu o filho na própria casa assim que Bruno Henrique saiu da cadeia. Aí a gente começou a amparar ele. Os meninos aqui se juntaram, deram um tênis para ele, deram roupa para ele, levaram ele para passear. As pessoas aqui que trabalhavam faziam bico, chamava ele, ó, Bruno, vamos fazer um bico ali. Então a gente estava envolvendo ele em um outro grupo para que ele pudesse sair daquelas drogas lá. Apartamento 14B. Eu já nem vi nada, né? Os vizinhos não ouviram nada porque Bruno foi cauteloso. Mesmo assim, segundo a polícia, cometeu muitos erros. Oi? Onde estava exposto o dia todo aqui? Quando o amigo da família abre a porta, o cheiro avança. Foi o odor forte que vinha lá de dentro que chamou mais atenção. Porque até esse dia, tudo parecia normal. Todos os apartamentos do pequeno prédio têm janelas que dão para trás e para frente. Os moradores, na rotina, não perceberam que havia um corpo dentro deste quarto, porque o assassino tomou um cuidado. Fechou muito bem as cortinas. Quem estava de fora não conseguia ver o que havia aqui do lado de dentro. A investigação concluiu que naquela manhã os dois brigaram muito feio. Bruno queria o cartão da mãe para sacar dinheiro. E ela teria se negado, porque sabia que o rapaz correria para a primeira boca de fumo. Então ele teria jogado a mãe em cima da cama e bem aqui a assassinado. Com uma microcâmera, conseguimos gravar com o filho assassino. Bruno Henrique está calmo, dentro de uma cela. Fala sobre o assassinato da própria mãe com naturalidade que espanta. Cheguei, estava muito louco, foi falar e você pode falar. Bruno só acabou preso na mesma madrugada porque os moradores agiram rápido. No instante em que os moradores confirmaram que Bruno tinha assassinado a própria mãe, começaram a persegui-lo. Ele até tentou escapar e fez um caminho por aqui, mas foi cercado nesta praça que está a cerca de 3 quadras do prédio em que tudo aconteceu.
Os moradores deram uma lição em Bruno, uma surra, e logo depois chamaram a polícia. A sequência é essa. Mano, o cara matou a mãe dele, cara. O assassino estava assim quando a polícia chegou. Revolta muito grande. A mãe é sagrada, né? Bruno parece não se importar. A polícia concluiu que Bruno permaneceu na cena do crime mesmo depois do assassinato. Os moradores não perceberam nada de estranho porque o rapaz manteve a rotina como se nada tivesse acontecido. Foram 5 dias dentro do apartamento da mãe. O detalhe que mais chamou a atenção, inclusive dos próprios investigadores, foi que Bruno deu uma festa aqui horas depois de matar a própria mãe. Cerca de 5, 6 amigos vieram para comemorar a saída dele da cadeia. Entraram, saíram, beberam cerveja. E quando se aproximavam desta porta, segundo as testemunhas, perguntavam por que estava trancada e que Bruno dizia que este era o quarto da mãe, que ela tinha viajado e que não gostava que entrassem lá dentro. Estavam todo mundo assim, o pessoal aqui do prédio, os amigos, tomando cerveja, com o som ligado, conversando, então tudo normal. Maria José era dona de casa. Mantinha o apartamento com o dinheiro do seguro que passou a receber depois do acidente que sofreu. Como mãe, acolheu Bruno porque acreditava que ele fosse mudar, se tornou vítima do próprio filho. Você lembra o que aconteceu? Por que você matou sua mãe? Tem gente que não devia nascer, né? Tem gente que não devia nascer, é o que o Marcelão diz aqui todos os dias no Cidade Alerta, semente do mal. Nasce, cresce para fazer o mal, não adianta. E ele devia tomar conta da mãe, né? No fim ele não devia nem se chamar Bruno, devia se chamar Judas. Você vê que dá uma festa com os amigos, comemorando a saída da cadeia, tomando a cerveja, com a mãe morta já dentro do apartamento, Bate. Vamos direto com a Capitão Nascimento, que traz informações ao vivo de São Paulo. Fala, capitão. Olá, Bate. O Bruno continua preso e, de acordo com a polícia, ele já tem 2 passagens por tráfico de drogas e saiu da prisão na mesma semana em que matou a mãe. A investigação também informou que ele gastou cerca de R$2.000 do cheque especial da irmã e queria o dinheiro da mãe, que ela recebia de um seguro de um acidente que ela sofreu há alguns meses. Foi um acidente de trânsito. Como ela se negou a passar a senha e entregar o cartão, ele cometeu o crime. Para piorar, Bate, se é que a situação pode ficar pior, ele deu uma festa em casa, chamou os amigos e a mãe estava no quarto morta, Bate. Pois é, não, é um frio. É um assassino calculista, queria o dinheiro da irmã do cheque especial, queria o seguro da mãe que estava adoentada. É inacreditável, é um verme mesmo que tem que ficar até o último dia dele na cadeia. Até o último dia da vida dele na cadeia, no mínimo. 3 mulheres brigam no meio da rua por causa de homem. Por ciúme, a atual namorada e uma cúmplice espancaram a ex-namorada dele. A imagem chegou, não chegou, Edu? Põe no ar, por favor, abre o áudio. Você vai vendo a vítima é agredida bem na hora que chega para trabalhar. E mulher, quando se junta para fazer o mal, elas partem para cima sem dó. Repara até que o cinegrafista amador nem se aproxima. O outro de azul tenta apartar a confusão, vai sobrar para você, hein? Vai sobrar para você. Mulher traída, foi buscar, falou para amiga assim, olha, sabe o fulano? Aí a amiga falou assim, sei, o que tem ele? Me traiu. Vamos lá dar um couro nela? E não é que elas foram? Põe no ar. O vídeo mostra a briga entre 3 mulheres. Uma está caída no chão e outras 2 batem sem parar. A vítima não consegue reagir. Um homem que seria o marido de uma delas grava toda a confusão. Aos poucos, várias pessoas vão chegando e tentam conter as agressoras. A briga aconteceu bem aqui nesta calçada, na principal avenida de Viamão. A vítima chegava para trabalhar. Era por volta das 4h30 da tarde. Como de costume, ela então abriu a porta da pizzaria. Foi quando sentiu uma pancada na cabeça. Quando virou, se deparou com as 2 agressoras. Este rapaz que trabalha ao lado foi quem conseguiu separar a briga. Tentei separar, acabei tomando tapa na cara ainda também, né?
A vítima mostra o pedaço de tijolo que foi usado pelas agressoras. Ela ainda está muito abalada e afirma que foi ameaçada de morte. Ela sofreu várias escoriações pelo corpo. A jovem reconheceu uma das agressoras como sendo a namorada de um rapaz com quem manteve um relacionamento por 3 meses. Durante este período, ela já havia recebido ameaças. Era para mim sair do meu emprego, que ela iria me matar e tudo mais. E como eu não saí, eu acho que ela se revoltou, né? A jovem não tem ido trabalhar e vive com medo de andar sozinha na rua. Um boletim de ocorrência foi registrado e as imagens das câmeras de segurança da pizzaria que flagraram toda a confusão serão encaminhadas à polícia. Sabe o que tem que fazer se descobre traição? Muda de caminho, toca Vai a tua embora! vida. Não é? Vai embora! Ficar perdendo tempo, arriscando a própria vida. Hein, ô? Cadê as duas brigando? Põe as duas brigando ainda. Por causa de macho? Eu, hein? Que falta do que fazer essas duas também. Manda embora. Dá graças a Deus que o homem foi embora, que você descobriu que não valia nada. Vai ficar brigando ainda. Foi brigar com a mulher. Namorava ele e foi brigar com a mulher. Ela é solteira. A que tá apanhando é solteira. O cara de tabaco é ele. Cara de tabaco. Acusada de matar empresário, dono de 2 academias, volta para a cadeia. Ellen Curi já tinha passado 45 dias presa, mas acabou solta antes do Natal. Em liberdade, essa moça que é acusada de comandar a morte do namorado começou a ostentar na internet. Revoltou a família, ela tramou esse assalto porque acreditava que o namorado tivesse 300 mil reais em casa, contratou os bandidos para invadir a casa dele, mas Felipe reconheceu os acusados. Dá a imagem dela, Depois da divulgação... Não é a menina que estava na praia, não? Hein? Não é a menina que, mesmo respondendo em liberdade por ser mandante do assassinato, foi curtir praia, postava foto sorrindo, tomando caipirinha com óculos de sol na praia? Agora vai tomar sol 1 horinha por dia, minha filha. Põe no ar. Ellen Cristina Curi, acusada de mandar matar o próprio namorado, passou a noite na carceragem da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. E esta não foi a primeira vez. Ela chegou a ser presa no final do ano passado. A jovem passou 45 dias na cadeia, mas, na véspera do Natal, foi beneficiada por um habeas corpus e ganhou a liberdade. Os familiares da vítima ficaram revoltados. A suspeita, então, passou a postar fotos como estas nas redes sociais, sempre sorridente e cercada por amigas. Mas a felicidade durou pouco. 27 dias depois de desfrutar da liberdade, a justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra Ellen. A suspeita foi encontrada em um apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio. A Ellen foi presa em Copacabana, ali próxima à Avenida Nossa Senhora de Copacabana, esquina com a Rua Princesa Isabel. A mãe dela também estava no apartamento, o irmão dela. Esse apartamento parece que é uma tia dela. Segundo a polícia, foi a própria Ellen que orquestrou toda a ação criminosa. Ela teria passado informações para os bandidos que dentro da casa do namorado havia o valor de 300 mil reais. Só que quando eles chegaram lá, encontraram apenas 10 mil. Para a polícia, o principal objetivo era levar o dinheiro e não matar Felipe. Só que quando ele reconheceu, um dos criminosos acabou sendo assassinado com 3 tiros. Luiz Gisserino, de 23 anos, que também foi beneficiado pelo habeas corpus, confessou o crime e foi preso preventivamente na mesma noite que Ellen. Os outros 2 envolvidos na ação criminosa teriam sido assassinados na comunidade da Chatuba, em Mesquita. Marlon Paranhos da Silva, de 24 anos, mais conhecido como Semente, teria efetuado os disparos. A ordem para matar os 2 suspeitos teria partido do chefe do tráfico da região. O empresário assassinado era dono de 2 academias no município de Mesquita, na Baixada Fluminense. Ele namorou com a Ellen pouco mais de 1 ano, de acordo com as investigações. Os 2 foram levados por criminosos no dia 25 de outubro do ano passado. Foram abordados dentro da casa de Felipe e levados para o bairro K11, em Nova Iguaçu, onde ele foi morto.
A suspeita contou à polícia que foi liberada no caminho pelos criminosos. Uma semana após o crime, um dos suspeitos de participação na ação criminosa foi preso. Ele contou aos investigadores sobre a participação da namorada no crime. Na delegacia, ela negou todas as acusações. Todos responderão pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte, com previsão de pena até 30 anos se forem condenados.